Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão passando? Final de semana, como foi? E já deu para perceber que estão gostando da prova, então desde já te agradece muito, ok? Vamos lá para mais uma aula, quarto ano A e B. Peguem aí o livro didático de vocês e abram na página 19, ok? Nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Pronto. Sinonímia e coesão. Além de nós vermos um assunto novo, nós vamos também logo fazendo a atividade, certo? Porque além de estar o assunto, já temos uma atividade. Então, vocês vão acompanhando aí pela apostila de vocês, tia vai explicando e a gente vai logo resolvendo as atividades também, ok? Então, olha só, na página 19, palavras de cá para lá, certo? Sinonímia e coesão. Então, quando a gente fala em sinonímia, vocês já lembram de alguma palavrinha que vocês já viram, que nós chamamos de sinônimo. E quando eu falo sinônimo, eu me refiro a algo que é semelhante, é assim? E coesão, vocês lembram? Bom, coesão, neste caso aqui, né, da sinonímia, que está sendo apresentada, é o mesmo caso lá dos pronomes, para evitar repetição de palavras e deixar um texto mais coerente, mais objetivo e mais claro, né? Isso se dá pela substituição lexical da palavra, que é substituída textualmente por outra, que no caso é o sinônimo. Vamos ver algo semelhante, tá bom assim? E no nosso primeiro texto, né, tem um trecho aí da notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação, mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência, né? A crosta pode até ser inóspita. Tia, mas que nome estranho é esse? Bom, a gente sempre recorre ao nosso dicionário, né? Que se pode viver. Então, a crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que nós imaginávamos. Então, vocês estão vendo aí que é uma notícia, né? E logo abaixo do texto tem o site de onde foi retirado a notícia, que está disponível. Então, na letra A, que já vamos para a página 20, isso. Na letra A, o que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Tia, mas que poema de Paulo Leminski? Foi justamente o poema da aula passada. Lembra lá o poema visual, né? Então, o que é que há em comum? O que é que há de semelhante entre esta notícia e o poema de Paulo Leminski? Então, o que há de semelhante? É justamente o quê? O que é que vocês vão responder, né? Os dois, eles falam de dois elementos. Tanto a notícia aqui, como o poema de Paulo Leminski. Que vocês lembram lá que era lua na água? Pronto. Então, eles falam de dois elementos. Então, o que é que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Que ambos, né, tanto a notícia quanto o poema, eles falam de água e da lua. Isso, muito bem. Na letra B, qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Né? O que é que vocês vê de relação? O que é que tem entre a lua e a água em cada um dos textos? Bom, primeiramente, vocês lembram que o poema
ele descreve poeticamente, né, a lua na água. Já a notícia, qual é a intenção da notícia? A notícia, ela tem a intenção de quê? De divulgar alguma coisa. Então, o que ela está divulgando aí? Ela está divulgando um estudo sobre a existência de água na Lua, ok? Na questão 2, vamos reler novamente o trecho da notícia e observar as palavras destacadas. Percebam aí na apostila de vocês. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Vejamos aí. Na letra A, né? A qual superfície o texto se refere? Que superfície? A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície. Então, ele descreveu a superfície da Lua, ok? E na letra B? Na letra B nós temos justamente essas palavrinhas aí, né, que vocês encontram no dicionário, não é isso? Por isso que a gente sempre sugere que vocês, quando estão estudando, tenham do lado de vocês aí um dicionário, né, para vocês pesquisarem algumas palavras desconhecidas, fica até melhor para o estudo. Então, olha só, na letra B. Observa a definição da palavra superfície no dicionário. Então, o nosso livro didático expôs aí quatro significados, né? O primeiro significado diz assim: referente à superfície, pouco profundo, sem profundidade, sem seriedade, leviano. Então, essa é a primeira descrição, o primeiro significado da palavra superfície. Vamos para a segunda, o que é que o dicionário nos mostra. Acompanhe na apostila de vocês, ok? Superfície, extensão de uma área limitada, a parte externa dos corpos, aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis, algo ou alguém de uma situação ou uma configuração geométrica. O que é que diz a terceira descrição, né? Superfluidez, propriedade que o hélio líquido apresenta de temperaturas muito baixas, né? Sua viscosidade torna-se praticamente nula. E a última definição, supérfluo, diz-se de ou de, que é demais ou inútil por excesso. E aqui termina as 4 definições. Então, no pontinho logo abaixo das 4 definições, qual é a acepção, ou seja, o que é que está mais receptivo, está mais de acordo, que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Então, qual dessas 4 definições está mais de acordo com a palavra superfície? Bom, quem respondeu a primeira está correto. Então, a número 1, ela está mais adequada com o contexto da notícia. Por quê, tia? Porque ela diz que se refere à superfície, não é isso? E na letra C, a expressão solo lunar, ela pode ser considerada, aí eu tenho 2 pontinhos aí, equivalente à palavra superfície ou é oposta? Olha só, solo lunar, estão vendo aí no texto? Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Esse solo lunar aí, ele está equivalente ainda à superfície ou ele está oposta à superfície? Ou seja, está oposta, está contrária à superfície? Não.
Isso. Então, vocês vão assinalar o quê? Equivalente à palavra superfície, porque nós estamos falando ainda da superfície da Lua. Muito bem, parabéns. Na página 21, continuando, nós temos ainda a letra D, né? Antes da terceira questão, aí nós temos a letra D na página 21. Converse com os colegas e a tia Lourdes, né? Nós estamos conversando agora, e responda. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente? O que é uma expressão equivalente? É uma expressão parecida, para se referir à superfície da Lua, né? Quando eu digo expressão equivalente, é quando eu vou fazer uso de quê? Da coesão, muito bem. Que é justamente para deixar um texto, né? Uma frase mais clara, mais objetiva. Então, olha só. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua, né? Então, se ele fez uso de uma expressão equivalente, foi para quê? O que é que vocês vão responder? Para evitar a repetição da palavra superfície. Quando eu evito a repetição da palavra, né, eu estou deixando o texto mais objetivo. Vocês lembram que a gente também teve isso lá no caso dos pronomes, né? Lembro lá da semana passada que os pronomes também são usados para evitar a repetição de palavras? Então, do mesmo jeito eu vou fazer com a expressão. E agora, voltando para a nossa questão 3, observe esta frase retirada da notícia, né? Continuamos a mesma notícia lá da questão 1. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação, né? Então, você agora vai reescrever a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Lembra? Quando eu falo sinônimo, é que eu vou procurar algo que seja parecido, algo que seja semelhante. Então, nesse caso aqui, tia, eu posso colocar espantosa? Pode. Estupenda? Pode. Maravilhosa? Pode. Então, você pode escolher uma dessas três, vá lá no dicionário e procure algo semelhante à palavra magnífica, não é isso? Então, você vai reescrever a sua frase substituindo. No caso, digamos que eu queira substituir pela palavra maravilhosa. Como é que fica? O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma maravilhosa desolação. Pode ser? Pode. Se eu não quiser maravilhosa, pode ser espantosa? Pode. É algo magnífico, espantoso, não é isso? E no finalzinho aí, nós temos um textozinho, né? Vocês estão vendo aí no slide, na apostila de vocês também. Lembrando que do lado aí nós temos o QR Code. Então, sempre que aparecer na apostila de vocês, vão lá, usem o aplicativo, procure ficar mais atento e conhecer mais sobre o assunto, ok? Por isso que o Positivo lhe oferece isso também para vocês, o QR Code. Então, bora lá. Em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar repetição, ela também permite que tenha a continuidade do tema. Para evitar repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações, né? Mais conhecimentos. Observe. Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Então, a expressão único satélite da Terra se refere à Lua, né? A gente sabe que o único satélite natural que nós temos no nosso planeta Terra é a Lua.
Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor. E ele pode o quê? Entender mais sobre o assunto. E aí fica ciente do que a Lua é um satélite da Terra, ok? Então, bora lá responder a questão 4. Releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Bom, a gente acabou de ver aí, né, nesse quadrinho amarelo, que para mim substituir a palavra lua, eu posso usar aqui expressão satélite natural. Então vocês podem escrever isso, ok? Caso vocês queiram mais alguma informação, né, vamos lá no QR Code e ficar mais conhecedor do assunto, ok? De sala, foi o que nós acabamos de ver, a nossa agenda de hoje. De sala, nós temos as páginas 19 a 21 do livro didático, ok? E para casa, nós temos a atividade, página 11, do caderno de atividade de vocês, né? Como sempre, Tia Lourdes fala livro de atividades. Aí vocês... Eu lembro que vocês diziam lá na sala, tia, não é livro, é caderno, né? Aí eu vou me acostumar com vocês. Então, lá no livro de atividades, certo? Vocês vão fazer a página 11, ok? Que é uma atividade muito legal, é uma continuidade do que a gente acabou de ver. Só são 2 questões, bem rapidinho. Então já sabem, quando terminarem de fazer essa atividade, manda lá no PV, no zap de Tia Lourdes, viu? Que eu dou uma olhadinha e registro no meu caderno. Lembrando ainda que quem não fez as atividades passadas, por favor, recuperem, assim que puderem, mandem para mim, porque eu estou registrando tudo no meu caderno, né? Lembrando também que a nota não é só da prova que vocês já estão fazendo, conta também com as atividades, né? Com as produções de texto, então tudo isso vai ser a sua nota, ok? E mais um lembrete, nós temos trilhas, essa semana vai ser liberado para vocês as trilhas e... Qualquer dúvida já sabe, procura tia lá no PV, que tia vai ter o maior prazer de ajudar todos vocês, ok? Um cheiro no coração de todos vocês e boa semana, bons estudos e Deus abençoe a todos. Tchau, meus amores. Sim,